Estamos de volta e hoje nós vamos iniciar mais um módulo do nosso curso. Vamos começar a falar aqui sobre sistemas operacionais. Pessoal, antes de entrar propriamente aí nos sistemas, tá? Sistema Windows, sistema Linux, talvez aí Android, vamos falar sobre os sistemas operacionais de modo geral. Eles possuem várias características, tá, que nós precisamos saber antes de efetivamente entrar mais a fundo aí em cada sistema operacional, tá certo? Vamos a eles então. Primeiro, nós vamos saber o que é um sistema operacional. Sistema operacional, então, é um conjunto de softwares que gerencia todos os recursos aí do seu dispositivo, seja ele um computador, seja ele um celular, seja um tablet, ou seja, algum dispositivo que esteja utilizando um software chamado de sistema operacional. Então, ele vai gerenciar todos esses recursos aí do seu dispositivo. Então, aqui abaixo nós temos as principais funções dos sistemas operacionais. Então, primeira coisa, ele atua como uma interface entre o hardware e os softwares do usuário. Então, o sistema operacional ele fica ali no meio. Você tem o hardware, né, que são os componentes físicos aí do seu computador, e você tem mais lá em cima os aplicativos, os softwares utilizados pelo usuário. Por exemplo, aí, pacote Office, né, Word, Excel, né, são os softwares, né, os programas aí utilizados pelo usuário. Então, o sistema operacional ele fica ali no meio, entre o hardware e esses softwares, e ele fica gerenciando toda essa parte, né? Gerencia tanto o hardware quanto os softwares que são utilizados, tá bem? Então, ele atua como, né, uma interface entre o hardware e o software. Ele atua gerenciando, como eu disse, o hardware, né? Então ele gerencia a memória que tem no computador, ele gerencia os processos que estão sendo executados aí no seu dispositivo, ele gerencia, né, a parte de arquivos, a parte de dispositivos que estão instalados também no seu computador, no seu celular. Então ele faz todo esse gerenciamento. Exemplos de sistemas operacionais. Então, você deve bem saber aí, né? Provavelmente você esteja utilizando algum desses aqui. Nós temos o Windows da Microsoft, tá? Nós temos o Linux, tá? Sistema open source. Nós temos o Android, usado aí na imensa maioria dos celulares, né? Hoje em dia, nós temos aí os sistemas da Apple também, o iOS para celular e o macOS, né, para notebook, para computadores, tá certo? Então, o sistema operacional ele tem uma importância muito grande, né? Porque ele permite que o usuário e também os programas que estão sendo utilizados ali naquele dispositivo, que eles utilizem os recursos de forma controlada e eficiente, né? Através desse gerenciamento que é feito por meio de um sistema operacional, tá bem? Vamos passando aqui do slide que nós vamos nos ater um pouquinho mais aqui então nas funções do sistema operacional. Como eu falei para vocês, né, a parte maior aí do serviço de um sistema operacional é gerenciar os recursos, né, daquele dispositivo. Então, o que ele faz? Ele gerencia recursos tais como o uso da CPU, tá? CPU que eu falo aqui não é o gabinete, tá? CPU aqui eu me refiro é o processador do computador, tá? Ele gerencia também a memória, né? Memória disponível aí para que se possa trabalhar de uma maneira eficiente com a memória, gerencia os discos no seu dispositivo, né? Vamos dar um exemplo aí de um computador, por exemplo, você pode ter um disco rígido, né? Um HD, ou pode ter um disco de estado sólido, um SSD. Então, o sistema operacional também vai gerenciar esses discos, né? A utilização desses discos e os demais dispositivos que se tem aí no seu computador, no seu tablet ou no seu celular, tá certo? Então, ele gerencia todos esses recursos aqui. A respeito da memória, mais especificamente, então ele distribui e organiza o uso da memória RAM do seu dispositivo. A respeito dos processos, ele administra a execução de programas simultaneamente. A gente vai ver depois como funciona, né, esse gerenciamento de processos para que você tenha a impressão aí que você esteja executando muitas tarefas ao mesmo tempo no seu dispositivo. Na verdade, não é bem assim, né? Ele executa ali as tarefas de um modo
tão rápido e organiza tão rapidamente os processos que você tem a impressão que você está utilizando duas coisas simultaneamente ou fazendo mais de uma operação simultânea, mas na verdade, né, é todo um processo, vai se fazendo aí escalonadamente, né, os recursos aí do seu dispositivo, tá certo? Faz também gerenciamento aí dos dispositivos de entrada e saída, né, como mouse, teclado, monitor, impressora, todos esses dispositivos eles são controlados pelo sistema operacional. E uma função muito importante também do sistema operacional diz respeito ao compartilhamento, né? Então, o sistema operacional, normalmente, os mais atuais, né, eles permitem a utilização de múltiplos usuários, né, ali no sistema, como, por exemplo, você pode ter vários usuários utilizando um mesmo sistema operacional num mesmo equipamento. Então, o sistema também gerencia aí, o compartilhamento desses recursos, desses processos entre os usuários que estão utilizando aquele determinado dispositivo, tá bem? Passando então aqui, nós vamos ver os modos de acesso ao sistema operacional. Nós temos dois principais aqui que são o modo usuário e o modo núcleo, tá bem? O modo usuário, então, ele não tem acesso diretamente ao hardware do seu dispositivo, ele somente executa programas comuns, tá certo? Como um pacote Office, aí, um Word, um Excel, né? Um navegador de internet, como o Google Chrome. Então, a maior parte dos usuários que se tem num sistema operacional, né, normalmente eles vão estar nesse modo, no modo usuário, que não vai ter um acesso muito amplo, né, aos recursos daquele sistema, tá certo? Por outro lado, nós temos o modo núcleo. Esse sim, modo núcleo também chamado de modo kernel ou modo supervisor. Esse sim, ele vai ter o controle total do sistema, ele vai poder mexer ou acessar diretamente os componentes de hardware, né, os recursos mais críticos, ali, os recursos mais centrais daquele sistema operacional. O modo núcleo ele vai estar acessando, ele vai poder, né, acessar esses recursos. Então, ele executa essas funções mais internas do sistema operacional, né? Essas funções mais nucleares, mais importantes, mais críticas, elas podem ser executadas no modo núcleo e não no modo usuário. O modo usuário é aquele normal, o padrão, né, para um usuário comum do sistema operacional, tá certo? Passamos aqui, então, para mais um slide e aqui nós vamos ver um pouquinho mais a fundo, né, o que é esse modo núcleo, o que é o modo kernel ou supervisor. Então, o que é o modo kernel? O kernel é o núcleo do sistema operacional. Prestem muita atenção nisso aqui, que isso aqui costuma cair em prova, tá? Perguntando o que é o kernel ou dando a definição do que é o kernel, tá? Então, o kernel é a parte central, é a parte mais importante, ele é o núcleo de um sistema operacional. Essa parte central, esse núcleo, é a primeira parte que vai ser carregada na inicialização. Então, se carrega o kernel, se carrega o núcleo e, após isso, vão se carregando os outros softwares, né, que estão ali em volta daquele núcleo daquele kernel, tá certo? O kernel também, ele permanece aí na memória do seu dispositivo durante toda a execução, né? Desde o momento que você liga, que o sistema operacional ele é inicializado, ele fica presente ali, o kernel, o núcleo fica presente, né, durante toda a execução até você desligar o seu dispositivo, tá certo? E o kernel, então, ele é responsável por gerenciar as memórias, gerenciar os processos, controlar o armazenamento, controlar os dispositivos, né, de entrada e saída, e ele faz, né, ele intermedia essa comunicação entre o hardware e o software. Então, você pode perceber que o kernel ele executa as principais funções de um sistema operacional. Então, ele é realmente o núcleo ali, né? A parte mais importante do sistema operacional. E essa parte, ela se chama kernel, também, né? Pode se chamar aí modo supervisor. Avançando aqui, então, nós vamos estudar sobre os dois tipos de interfaces que nós temos em sistemas operacionais. Nós temos interface por linha de comando e interface gráfica, tá? E aqui, então, né, elas vão ser chamadas de CLI, que é a interface de linha de comando, né? Command Line Interface. CLI é aquela interface na qual você atua digitando os comandos ali, né? E
vão sendo realizadas as ações linha a linha, tá? Então, aqui, CLI, Command Line Interface, tem a interação por comandos digitados diretamente em um terminal. Então, ele é mais leve, obviamente, né, porque não tem que carregar toda uma parte gráfica, e ele é mais poderoso aí para usuários avançados, né, porque você vai ter que saber, vai ter que conhecer a respeito dos comandos para digitá-los ali, para que o sistema operacional ele possa realizar as suas tarefas. Exemplo que nós temos aí, né, os terminais no Linux, né? Temos aí aqui o exemplo do Bash, né, no Linux, que é um terminalzinho de comando que você abre lá e vai digitando os seus comandos para realizar as tarefas, tá certo? E apesar do Windows ser um sistema operacional mais gráfico, ele também conta com terminais para digitação de linhas de comandos para realizar tarefas, né? Um exemplo aí é o CMD, né, no Windows, e também temos o PowerShell, né, que são duas estruturas as quais você pode utilizar para digitar comandos e realizar tarefas também no sistema Windows, tá certo? E nós temos também a GUI ou GUI, né? Graphical User Interface, tá? É a interface gráfica do usuário. Então, nesta aqui, vocês já devem estar cansados de conhecer, né? Nós temos a interação por ícones, janelas, menus. Então, é uma interface que ela é mais amigável para a maioria dos usuários, tá bem? Então, o Windows, né, é um sistema operacional que ele trabalha mais com essa parte gráfica, né? Então você não precisa estar digitando comandos para realizar, né, as tarefas, as ações ali naquele sistema operacional. Ele é mais direcionado para o uso das Graphical User Interfaces, tá certo? Então, interface por linha de comando e interface gráfica do usuário, tá? São as duas interfaces que nós temos que conhecer para a nossa prova de concurso público, tá? Vamos avançar aqui então para conhecer um pouquinho mais das classificações dos sistemas operacionais. A gente pode ter uma classificação por números de usuários, tá certo? Tínhamos até não muito tempo atrás, né, sistemas operacionais que trabalhavam somente com um usuário, tá bem? Esse sistema operacional, então, era classificado como um monousuário. Um exemplo que nós temos aqui é o MS-DOS. Então, apenas um usuário podia utilizar aquele sistema operacional por vez, tá? Não existia a possibilidade de nós termos múltiplos usuários como nós temos hoje nos sistemas Windows, nos sistemas Linux, tá certo? Esse era o sistema, então, monousuário. Hoje não, hoje a gente já tem a grande maioria dos sistemas multiusuário, tá? No qual, ou nos quais você pode ter vários usuários executando ali tarefas diferentes, você pode ter mais de um usuário com permissões distintas, tá certo? Então, Linux, Windows, Mac, OS, esses sistemas operacionais modernos, eles trabalham com a função de multiusuários. Você poder ter mais de um usuário relacionado e podendo utilizar ali aquele sistema operacional. Temos também a classificação por número de tarefas, tá? Então, o sistema operacional, nessa classificação, ele pode ser monotarefa, tá? Que executa somente uma tarefa por vez. Novamente, nós recorremos aqui ao exemplo do MS-DOS, né? Que executava apenas uma tarefa por vez. Você digitava o seu comandinho ali, ele executava a tarefa. Você executava outro comando, ele executava outra tarefa. Por outro lado, nós temos aqui os sistemas operacionais multitarefa. Esses sistemas operacionais, eles executam várias tarefas simultaneamente. Vou colocar simultaneamente aqui entre aspas, tá? Porque mais à frente a gente vai ver, a gente vai estudar que o simultaneamente, ele não é simultâneo realmente, tá? As tarefas elas são executadas em sequência, mas o sistema operacional ele faz um controle dessas tarefas e as executa tão rapidamente que você tem a impressão de que você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, que você está com muitos programas abertos ali, né, que você está utilizando todos eles ao mesmo tempo, as tarefas estão sendo realizadas simultaneamente. Você vai ver que não é bem desse jeito, né? Nessa aula, então, nós ficamos por aqui.
Foi uma aula bem rápida com os principais pontos iniciais que você tem de saber para o seu concurso público a respeito de sistemas operacionais. Eu te aguardo na próxima aula.